turma, agora de posse dessa planilha, né, desses dois documentos que estão aqui debaixo da nossa aula, você vai abrir a planilha e vai abrir também o documento em Word ou em PDF, fica a seu critério, tá? Nessa planilha, a gente vai montar o nosso perfil ideal juntamente com esse documento em Word ou PDF. Aqui na primeira... Aqui tem uma instrução, né, para a gente utilizar essa planilha. E na aba passo 1, nós vamos adicionar os clientes. Tá? Lembrando sempre que aqui eu coloco de modo genérico, né, de um modo geral, né, para tentar buscar o máximo de negócios possíveis. Tá? Mas você, consoante o seu negócio, você pode apagar, por exemplo, o total comprado, facilidade para vender. Você pode apagar o que você quiser, desde que seja de acordo com a realidade do seu negócio. Tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos e você vai preencher, se você tiver. Também, se não tiver essa informação, não há problema. Mas você vai preencher com o máximo de informação possível que você tenha de cada um dos clientes que você vende ou já vendeu. Tá? Então aqui você vai colocar, por exemplo, a data do primeiro contrato, a data da primeira compra, o tempo do ciclo de compra, o valor da primeira compra, o custo de aquisição desse cliente, tudo que você tiver, total comprado, facilidade para vender, frequência de compra, tudo que você souber sobre esse cliente, você vai colocar aqui, tudo, absolutamente tudo, tá? Todos esses campos que você tiver aqui de todos os seus clientes. Se você observar aqui no canto esquerdo, nós temos aqui em verde e em vermelho. O que é que significa isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma pontuação, tá? É uma nota do cliente. Então, quanto mais você vai preenchendo esses dados, essa nota ela sobe. Então, ela tem a tendência de quanto maior... Primeiro que quando ela for verde, ela é positiva, quando ela for vermelha, ela é negativa, né? Segundo, de quanto ela maior for, melhor esse cliente é. Então, essa aqui é a tendência para você se basear, tá? Então, você vai preencher isso aqui, absolutamente tudo. Voltou aqui para as instruções. Agora você vai personalizar as características apresentadas a partir da coluna C. Pronto. Como o cliente nos encontrou? Então, como é que o cliente encontrou o seu negócio? Ah, ele me encontrou, deixa eu botar aqui, Instagram. O que é que ele comprou? Ele comprou, sei lá, sapato e bolsa. Sapato e bolsa. Quais desafios ou oportunidades o cliente possuía? Não estava decidido do que compraria, pois era um presente. Um exemplo, tá? Como nossa oferta ajudará o cliente? Aí pronto, aqui que a gente vai colocar. Então, eu, ou a vendedora, né? Então vamos colocar assim, eu apresentei várias opções de acordo com as tendências da moda. Pronto. Então foi assim que eu ajudei o meu cliente a mudar de opinião. Né? Quais foram as objeções apresentadas na negociação? Então vamos dizer que foi o caro. Quais diferenciais foram decisivos para o cliente fechar o negócio? Entender que a esposa iria se sentir mais feliz. Quem tomou a decisão? Aqui você pode mudar, por exemplo, eu coloquei cargo e setor como se fosse de uma empresa. Aqui, ó, eu tiro, ó. Quem tomou a decisão de compra? Então, por exemplo, se não é B2B, né, se não é business to business, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó, excluir. E não tem problema, tá? Mas eu vou dar um Ctrl Z que é para vocês terem todas as opções. Quem influenciou na decisão também, ó, cargo e setor. Quando ele prefere comprar, então aqui vai todas as informações que você puder e tiver desse cliente, você vai adicionar aqui, tá? Em seguida isso, você vai voltar aqui para as instruções e ele manda continuar no passo 3 através do seguinte documento. Abra o documento em PDF ou Word, tá? Então tá aqui o documento. Então agora a gente passa para esse documento aqui do Word, para a gente poder pegar as informações que a gente adquiriu na planilha e agora vir para cá. Né? Então, passo 1 foi o levantamento, né? Através da planilha a gente preencheu todo aquele levantamento. O segundo, a gente fez uma análise do levantamento que a gente fez. E agora a gente vai selecionar 6 clientes, então vou colocar assim, Maria, Ana, Miguel,
Miguel, quem mais? Vamos colocar aqui Rui, vamos colocar aqui Paulo e vamos colocar aqui Jorge. Pronto. Então esses foram os 6 melhores clientes que eu consegui, baseado na minha pesquisa, né? Que foram os melhores clientes que eu acredito que são os clientes ideais para trabalhar comigo, né? Agora eu vou identificar quais foram os padrões, né? Através da planilha. Então eu vou voltar para a planilha, através dessa análise que eu fiz na planilha. Eu vou listar agora a seguir quais são as características que são em comum nos bons casos, né, que são os leads qualificados, né, os possíveis clientes qualificados, e também os casos ruins, né. Então eu vou aqui colocar, leads qualificados, que definem o perfil ideal de cliente, ou seja, que apresentam o melhor cenário para a empresa, tanto na lucratividade quanto no resultado da solução entregue. Então qual foi o critério que eu utilizei? Então o critério que eu utilizei foi compra muito. Motivo: é um cliente que compra muito, é simpático. E aí você vai preenchendo, tá? Que é o cliente que você tem interesse, né? E agora o lead desqualificado, aquele que não podem comprar, né? Historicamente eles prejudicam a tua empresa de alguma forma, tá? Eles te dão menos lucratividade, maior custo de aquisição e não tem resultado com a solução da tua empresa, tá? Então esse cliente tu não quer, tá? Então qual foi o critério que você usou? Por exemplo, reclama muito. Aí você vai detalhar, né? Cliente, nananã, reclama muito, porque isso, porque aquilo, não é o tipo de cliente que eu quero utilizar para mim, não é o tipo de cliente que eu quero vender o meu produto, vender o meu serviço, né? Boa, show de bola. Passo 5, eleja agora uma prioridade. Separe o perfil de cliente que você considera melhor para eleger como prioridade. Tá? Então o melhor que eu tive foi o Miguel. Pô, Miguel sempre compra bem, Miguel compra bem, Miguel é simpático. Miguel sempre vem aqui, trata todo mundo com simpatia e com esmero. É uma pessoa que sempre conversa com a gente explica tudo para ele. É uma pessoa que compra com frequência. É uma pessoa que é de acordo com aquilo que a loja ou a doceria, ou seja lá o que for, de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, Miguel é o tipo de cliente que eu quero ter. Ou Miguel e Ana. Vamos colocar assim: Miguel e Ana. É um homem e uma mulher. Tá? Ou Miguel, Ana. E qual foi o outro nome que eu coloquei lá? E Paulo, vamos colocar. E Paulo, pronto. Foram os 3 clientes que eu gostei, cada um aqui no seu formato, mas são 3 clientes que eu considero que são ideal para mim, tá? Isso aqui, gente, é uma coisa que eu faço para mim, tá? É uma coisa que eu faço para mim, para o meu negócio, e qualquer tipo de consultoria que eu vier dar referente a esse tema, é esse tipo de material que eu uso, tá? Descreva agora a sua persona. Então agora você vai descrever, eu separei em 4, tá? Então agora você vai descrever, a gente falou sobre o nosso cliente ideal, e agora você vai descrever esse tipo de persona. Então você vai colocar aqui o nome, idade, gênero, nível de instrução, profissão, se você souber, segmento de empresa, tamanho da empresa, características psicológicas, sonhos e desejos, interesse, hobbies, ídolos. Lembre-se, isso aqui é do cliente ideal, tá? É o que você quer trabalhar, é para quem você quer vender o seu produto, para quem você quer vender o seu serviço, tá? Não esquece disso. Quais são os canais que ele utiliza? Então, por exemplo, ele está no Facebook, ele está no Wikipedia, ele está no Google, onde é que ele está, né? Está no Instagram, está no YouTube, onde é que ele está? Como é que eu consigo encontrar o meu cliente, né? Ele é um tomador de decisão, você vai informar todos esses campos, você vai informar para você ter na mão todos os detalhes sobre o teu cliente. Né? Quando a gente tem dimensão, quando a gente tem no detalhe quem é o nosso cliente, as estratégias de venda funcionam muito mais fácil, porque a gente vai saber exatamente qual tipo de comunicação que a gente vai usar, qual o tipo de abordagem que a gente vai usar. Se esse é um cliente que, por exemplo, compra muito, então ele é um bom cliente para que eu possa utilizar um sistema de fidelização com ele. Mas se é um cliente que sempre vem aqui, gosta só de comprar os melhores produtos, talvez eu não faça uma fidelização com ele. Eu vou só buscar aqui vender a melhor gama de produtos para ele. Então aí eu vou vender para ele um produto A e vou vender também um produto B, que é um produto um pouco mais caro. Então eu vou fazer aqui um cross-sell ou um upsell. Então eu faço uma venda cruzada ou eu faço um upsell para esse cliente. Então para cada tipo de cliente eu vou ter uma estratégia, tá? A gente vai ver nas próximas aulas
as 4 estratégias que você tem, que você pode utilizar. E utilizando esse modelo, você vai conhecer mais profundamente o seu cliente e com isso vai saber qual tipo de estratégia pode utilizar para cada um desses seus clientes, tá? Então, pronto, tá aqui, ó. Então, desafios e oportunidades, no que é que ele acredita, o que é que ele pensa, o que é que ele quer, quais são as dificuldades, obstáculos. Então, tudo isso aqui você vai preencher, tá? Eu deixei 4 opções, tá? 4 personas, caso você tenha essas 4 personas. Caso você não tenha, tenha 10 personas, que é difícil, tá? Nem tenha essas 10 personas, porque não vale a pena. Então, no máximo, tenha 4 tipos de personas. Então, se você, por exemplo, vende hambúrguer, você tem um restaurante, normalmente, quem é que... Qual é o tipo de pessoa que você atende? Talvez quando você tem deixa eu até mudar aqui a câmera. Quando você tem um restaurante, quando você tem uma lanchonete, quando você tem uma loja de alimento, é muito mais difícil você utilizar esse método de planilha, por exemplo, tá? O que você pode fazer é ir direto para o PDF ou para o Word e preencher a sua persona, que é o tipo de cliente que você quer trabalhar. Porque normalmente você trabalha com famílias, né? Você quer ter um restaurante, você tem uma hamburgueria. Eu quero vender para a família, eu quero vender para as pessoas de um modo geral, né? Eu não tenho especificamente uma única pessoa, né? Mas eu tenho como entender como é o meu público de um modo geral para saber o que é que eu posso vender para ele, baseado no que vende muito, baseado no que sai mais, baseado em vários fatores, tá? Então, se você tem esse tipo de atividade, esse tipo de segmento, você vai direto para o Word. Mas se você tem uma loja de sapatos, se você tem uma loja de roupa, se você tem uma estética, por exemplo, né, trabalha com estética, salão de beleza, você vai fazer os dois, tá? Os dois passos, tanto a planilha quanto o PDF ou o Word, ok? Então você vai preencher tudo isso, todos esses campos, todas as personas, vai utilizar da planilha, vai utilizar desse documento para você montar o seu cliente ideal, perfeito? E com esse cliente ideal, a gente parte para as próximas aulas para que você possa utilizar das estratégias, né, para atender, para pegar e para pegar o gancho de cada um desses clientes, tá? Então agora a gente vai aprender quais são as estratégias para que você possa vender mais para esse cliente, que agora você já conhece profundamente e sabe quais são os ganchos que você vai utilizar para poder fisgá-lo.